Que bom. Então, Mateus capítulo 7. Pode abrir sua Bíblia aí em Mateus capítulo 7. E nós vamos estudar hoje algo muito especial que Deus tem para nós. Tá? Nós vamos ler, primeiramente, os 2 últimos versículos do Mateus capítulo 7. Depois nós leremos, durante a exposição, todos os outros versículos. Mas vamos começar com esse, porque aqui nós percebemos um tratamento cirúrgico, e você vai entender. Um bisturi, eu fiquei pensando, a Bíblia já diz sobre si mesma que ela é a espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos do coração. A Bíblia já fala sobre ela isso. Mas aqui, a metáfora que eu quero trazer é de um bisturi. Exatamente por quê? Porque é algo que corta, que aparentemente fere, sim, fere, mas que tem o objetivo de restaurar, tem o objetivo de curar. E vocês vão compreender o porquê dessa metáfora e como ela desenha, como ela constrói toda a narrativa do capítulo 7. 2 últimos versículos são eles, o verso 28 e o verso 29. Diz assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. E a expressão está no versículo 28. Essa aqui, olha, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas. Essa é a expressão. Você pode repetir essa expressão? Maravilhadas, mais forte. Essa expressão aqui na língua grega, que é a língua do Novo Testamento, é ekplesso. Ekplesso significa exatamente o quê? Significa ferida. Eles estavam feridos. Eles estavam maravilhados, perplexos, mas sobretudo porque a palavra que Jesus ministrou no Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5, mexeu com eles. A palavra de Jesus foi profunda, foi cortante, foi cirúrgica. A palavra de Jesus foi como um bisturi. Cortou, mas cortou para curar. As multidões ficaram admiradas. Elas ficaram, isso também é possível dizer a partir dessa expressão ekplesso, elas ficaram machucadas, elas ficaram mexidas. E é exatamente isso que a gente percebe quando a gente lê todo o capítulo 7. Porque o conteúdo do capítulo 7 é um conteúdo que vai confrontar o nosso jeito de ver as coisas, que vai confrontar a nossa cosmovisão, que vai confrontar o jeito, a forma como nós pensamos, como nós admitimos, como nós enxergamos a vida. E vai cortar. E talvez alguns de vocês, à medida que esse bisturi for cortando, for separando, for dividindo, talvez alguns de vocês queiram até se levantar e sair, mas por favor, não façam isso. E talvez alguns queiram até sair da live, porque são palavras profundas. Esse é o Evangelho, ele mexe com a gente. Ele toca em áreas que nós queremos deixar quietas, em áreas que nós queremos deixar numa gaveta. Não mexa, ninguém toca, ninguém fala. E Jesus vem e fala. E Jesus vem e de modo cirúrgico aponta, confronta, abençoa, mas para restaurar. Esse é o objetivo. Então a primeira coisa, no primeiro contexto de 1 a 5 aqui, que Jesus vai dizer e vai nos ensinar, a partir do versículo 1 até o 5, é que o problema pode estar em mim e isso dói demais. Isso dói muito. Olha o que ele diz aqui, capítulo 7, a partir do versículo 1. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que há no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga ou da trave que está em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão,
Deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu próprio olho. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não julguem. Há pelo menos 2 palavras na Bíblia para esse julgamento. Uma delas é discernimento, e a Bíblia nos encoraja a discernir, a julgar, a avaliar nesse sentido. Tanto que mais à frente aqui no capítulo 7 ele vai dizer sobre os falsos profetas e que nós temos que saber diferenciar o falso do verdadeiro. Então Jesus não está proibindo os julgamentos, o crivo, o critério, a avaliação. Ele está proibindo uma atitude condenatória. Esse julgar aqui, que Jesus está dizendo a partir do versículo 1, é a condenação. É olhar para o outro numa atmosfera de condenação. Em outras palavras, não condenem, para que vocês também não sejam condenados. Ou como o pastor Flávio gosta de dizer sempre, não sentencie o outro, para que vocês também não sejam sentenciados. Jesus está falando sobre uma lei espiritual, que nós podemos, na teologia, denominá-la de lei da reciprocidade condenatória. E geralmente nós interpretamos essa porção assim: eu não posso julgar o meu irmão porque eu também sou pecador. Então eu vou resolver os meus pecados, que seriam as traves, a viga no meu próprio olho, para depois eu chegar para ele e julgar melhor. Olha, até a semana passada eu tinha um problema com um pecado terrível, mas agora eu resolvi. Então senta aqui que você vai ouvir. Não é esse o sentido. A trave, a viga, é exatamente a atitude condenatória. É você olhar para as pessoas e olhar para o mundo como se você fosse um juiz. E você se coloca sem perceber no lugar de Deus. E você passa a olhar para os outros de cima para baixo, julgando, criticando o tempo todo. E é isso que Jesus está condenando. Ele não está condenando o simples julgamento. Vamos comparar aqui com um dentista, por exemplo. Quando você vai num dentista, ele tem que julgar o estado da sua boca, tá certo? Abre a boca e ele vai olhar, tem uma cárie ali, aqui precisa cuidar, tem que fazer uma limpeza, tem tártaro, tem isso, tem aquilo. E ele está avaliando e marcando todas as coisas erradas na sua saúde bucal. Ok, isso legal, bacana. Agora, já pensou se você fosse no dentista e ele olhasse para você e falasse assim: olha, meu amigo, você realmente é uma pessoa horrível, porque olha o estado da sua boca. Você deve ter problemas em várias áreas da sua vida. Essa cárie aí denuncia que você deve ser uma pessoa muito ruim. Você voltaria nesse dentista? É isso que Jesus está falando sobre atitude condenatória. É um julgar pelo julgar, é um condenar pelo condenar, é o simplesmente criticar pelo criticar. Não é o bisturi que corta, mas na intenção, no objetivo de restaurar, de sarar, no objetivo da saúde. E Jesus finaliza o Sermão da Montanha, no capítulo 7, falando sobre não julguem, não condenem, para que não sejam condenados. Ou seja, tire essa trave da condenação, tire esse olhar condenatório, porque isso nos cega para nós mesmos. Isso nos deixa cegos para os nossos próprios problemas, para as nossas próprias mazelas. E o que Jesus está dizendo aqui que dói muito, que dói demais você já parou para pensar que o problema pode estar em você? Você já parou para pensar que o problema pode estar em mim? Isso dói saber disso. Mas isso também é restaurador. A Bíblia fala sobre essa atitude condenatória em vários outros textos, mas eu separei um para você aqui. Eu quero que você localize na sua Bíblia aí o Salmo 109. Salmo 109. Salmo 109, versículo 17, a partir do versículo 17. Salmo 109, a partir do versículo 17. Prestem muita atenção nesse trecho das Escrituras Sagradas. Salmo 109, a partir do versículo 17. Eu, se fosse você, tirava uma caneta da bolsa, grafava essa expressão, memorizava o que está escrito aqui, para você nunca mais esquecer da seriedade do que Jesus disse
em Mateus capítulo 7 e o que está reportado aqui, a partir do versículo 17, Salmo 109. É esse, está aqui. Sim. Versículo 17. Ele gostava de amaldiçoar? Gostava de amaldiçoar? Venha sobre ele a maldição. Ele não tinha prazer em abençoar os outros? Afaste-se dele a bênção, então. Ele vestia a maldição como se fosse uma roupa, ou seja, algo indispensável entre ele e o seu corpo, como água, por exemplo, em seus ossos, como óleo, como perfume, é o sentido de óleo aqui. Ou seja, assim como ele usa roupa, assim como ele precisa da água, assim como ele precisa usar um perfume, ele também precisa amaldiçoar os outros, ele precisa condenar os outros, ele precisa julgar os outros. Então, que a maldição envolva-o como um manto e aperte-o sempre como um cinto. Eu não sei quanto a você, mas isso é de arrepiar. E isso dói. Essa é a trave que nós temos que tirar dos nossos olhos. A condenação, a inclinação para julgar, para condenar. E dói saber que o problema pode estar em mim. Dói demais. E o texto continua, e Jesus vai colocar uma outra dor que esse bisturi causa. Antes disso, qual a cura? A cura é se colocar no lugar do outro. Observe aí nesse trecho, volta lá para Mateus capítulo 7. Observe nesse trecho aí. Ele diz assim, no versículo 12: assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Essa é a cura, é você se colocar no lugar do outro. Não condenar, não julgar. Você gostaria que alguém olhasse para você com atitude condenatória? Não. Então não olhe para os outros com atitude condenatória. Você gostaria que os outros amaldiçoassem sua vida? Não. Então também não amaldiçoe ninguém. Abençoe. Essa é a cura. Esse é o bisturi que vai fazer essa restauração. Mas Jesus fala de outro aspecto. Dói saber que nem sempre minhas soluções, volta aí, dói saber que nem sempre as minhas soluções maravilhosas se aplicam aos outros. Volta para o capítulo 7, agora versículo 6. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, o despedaçarão. Não atire, você já ouviu esse versículo muitas vezes. Não jogue pérolas aos porcos, aos cães. E qual é a interpretação tradicional desse texto que nós fazemos? É assim: não jogue pérolas aos cães, porque é algo muito valioso, é uma joia, e eles não merecem receber. Essa é a interpretação tradicional. Você tem o Evangelho, você tem a Bíblia. Então não saia falando para qualquer um, porque eles não merecem ouvir. Mas será que era isso mesmo que Jesus queria dizer? Ele que foi amigo de publicanos e pecadores, ele que foi cercado por prostitutas, ele que foi cercado por pessoas que aos olhos humanos não tinham nenhum valor, que aos olhos da sociedade eram desprezadas. Será que Jesus estava falando de dignidade? Não. Jesus estava falando aqui de utilidade. Assim como cães e porcos, a pérola não tem utilidade nenhuma para eles. Da mesma forma, há contextos, há situações, há realidades na sua vida, nos seus relacionamentos, em que o seu conhecimento bíblico, em que os seus valores morais e éticos, em que tudo aquilo que você tem de valor, naquele momento, não vai se aplicar àquela pessoa, não porque ela seja indigna de receber o que você tem a dizer, mas porque ela não está preparada ainda. Então o que Jesus está dizendo aqui não é, eles não merecem, mas eles não estão preparados. Não estão preparados. Se você chegar com suas razões bíblicas e querer conversar com o seu amigo, ele não está preparado, não é útil para ele naquele momento, mas são soluções maravilhosas. Às vezes nós achamos que temos a solução para tudo.
temos a solução para o problema que o outro está vivendo, para a situação que o outro está enfrentando. Nós temos um conselho para cada um, e Jesus está dizendo, rompa com isso. Dói saber que nem sempre há soluções maravilhosas, como pérolas, soluções que são joias raras, soluções que são verdadeiros tesouros. Suas soluções maravilhosas nem sempre se aplicam aos outros. Eu sei que muitos se machucam e dizem, mas como? Ele não quer me ouvir, ele não quer entender, ele não quer compreender, ele simplesmente não merece. E Jesus diz para você, não é que ele não merece, porque também você não merece, é que ele não está preparado ainda. Lembre-se do tempo em que você também não estava preparado. Lembre-se do tempo em que alguém falava da Bíblia e você desdenhava. Lembre-se do tempo em que você simplesmente não queria saber, especialmente se você estivesse enredado em alguma circunstância, em algum erro, você simplesmente não queria saber do que o outro tinha a oferecer. E qual é a cura para essa realidade? Jesus compartilha. É pedir a Deus e ao outro. É pedir. Aqui é um poder, aqui é um princípio. No relacionamento interpessoal, no relacionamento com os demais seres humanos, no relacionamento com o próximo, a cultura do reino não é impor soluções maravilhosas. A cultura do reino não é dar conselhos. A cultura do reino é pedir. Pedir a Deus e pedir ao próximo, em oração. Acompanhe aí a leitura do texto bíblico. Versículo 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam a porta e ela se abrirá, ela será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontrará. E aquele que bate, a porta será aberta. A porta será aberta. E isso que se aplica à oração, sim, com certeza se aplica à oração, se aplica também à interação. Não apenas à oração, mas à interação. Eu tenho que aprender a pedir e não simplesmente mandar. Eu tenho que aprender a interagir. Aquilo que está relacionado à oração se relaciona também ao relacionamento interpessoal. Quer ver? Olhem só. Peçam e lhe será dado. Se você pedir com jeito, se você pedir com carinho, você pode considerar esse ponto de vista? Faz sentido para você isso que eu estou te dizendo? Você pode, da próxima vez, falar mais baixo? Em quase todas as vezes, se você fizer essa dinâmica de pedir a Deus e pedir ao próximo, pedir a Deus e pedir ao próximo, no mínimo, no dizer do apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 14, isso vai amontoar brasas vivas, ou seja, vai fazer o outro queimar de remorsos. Mas isso dói, porque a gente quer mesmo é dar conselhos, a gente acha que está certo sempre, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, mas ele diz, busquem, e aqui é buscar a face do outro. Isso significa buscar os olhos, olhar nos olhos, pedir e bater. Isso significa respeitar o outro como criado à imagem e semelhança de Deus, bater como o próprio Jesus, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, bate à porta do nosso coração, bater e não invadir a história, não invadir a privacidade, não invadir o contexto, não invadir as circunstâncias, mas pedir. Será que nós estamos preparados para entender o que Jesus está dizendo no capítulo 7, que fere, que corta? Aliás, eu me lembrei de uma palavra do livro de Provérbios, que as feridas de um amigo são melhores do que os beijos de um inimigo. É o mesmo contexto. Fere. Então, pedir, essa é a cura. Mas Jesus continua dizendo, e nós aprendemos com esse dito de Jesus no Sermão do Monte, no capítulo 7, que nem sempre, ou quase sempre, ou do ponto de vista espiritual, dói saber que você não é a pessoa do bem que você gostaria de ser todas as vezes. Isso está explícito aqui. Qual de vocês, verso 9, qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Pensem aí, papais. Seu filho te pede um pão e você dá uma pedra. Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra. Aí, versículo 11, vem o bisturi. Vem a palavra dura de Jesus.
cortante, penetrante, que machuca aqueles que estão realmente prestando atenção no que Jesus quer dizer. Ele diz assim, versículo 11, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará as coisas boas ao que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. No versículo 11, Jesus diz claramente, você não é do bem como você imagina. Mas eu sou do bem. Sabe quando a gente pensa que é do bem? Quando nós pensamos que somos do bem, nós estamos avaliando 3 coisas. E alguns não chegam à terceira. Primeira delas, comportamento. Mas eu sou do bem, eu me comporto bem. Eu fui educado, eu sei me comportar na sociedade. E aí você pensa no seu comportamento e diz, eu sou do bem. A segunda coisa que nós seres humanos pensamos quando nós olhamos para nós mesmos e dizemos, eu sou do bem, são os nossos pensamentos e emoções. Aí a coisa já começa a complicar um pouquinho. Mas mesmo assim você fala, olha, na maioria das vezes eu penso coisas boas. E na maioria das vezes eu sinto realidades boas também. Eu não fico pensando besteira o tempo todo, eu não fico me envolvendo em sentimentos o tempo todo, eu consigo controlar bem minhas emoções, eu me iro, mas rapidamente aquilo se apazigua. Eu não fico por aí xingando ninguém, eu sou do bem. Eu sou do bem. Mas, quando Jesus olha para o ser humano, e ele diz no verso 11, vocês não são do bem, vocês são do mal. Ele está pensando em motivação. Motivação. E aí é mais profundo. Eu sou do bem porque eu me comporto assim. Jesus diz, qual é a motivação? O que está lá no interior? O que está lá dentro? E eu lembro-me da esposa do pastor Billy Graham, que perguntaram para ela certa vez. A esposa do pastor Billy Graham era uma mulher singela, quietinha, discreta, uma bênção. Você talvez nem conheça o nome da esposa do Billy Graham, grande evangelista batista do século passado. Perguntaram para ela, você já pensou em se divorciar do seu marido alguma vez? Você já pensou, nesses anos todos de vida conjugal, alguma vez você já pensou em se divorciar do seu marido? Ela disse, não, nunca. Uau, que bênção! Ela falou, espera um pouquinho. Mas em matá-lo eu já pensei várias vezes. Entenderam o que Jesus está falando? E Jesus disse, vocês sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Vamos entender isso aqui. O que Jesus está dizendo é o seguinte, ele não está dizendo que o filho pede um pão, você pega uma pedra, não é literal o que ele está falando. Ele está dizendo que às vezes você quer dar para o seu filho, os pais que têm filhos pequenos, sabem disso, você quer dar para os seus filhos alguma coisa que você sabe que vai alimentá-los, que vai nutri-los, que vai fazer bem para a vida deles, ou para a vida orgânica, ou até mesmo para a vida cultural, e ele simplesmente não quer comer, faz birra e não quer. Você diz, é pão, ele olha para aquilo e desconfia, ele diz, é pedra. É pedra. Você diz assim, é um peixe, filho, maravilhoso, pescado aqui no Rio Cuiabá, lá no Poço Feio, em Santo Antônio de Levergé. É gostoso, é maravilhoso. Não, isso aqui é uma cobra, é uma serpente, isso aqui é peixe, coisa nenhuma. Olha a cara dele, já conheceram um peixe abotoado? Quem conhece o peixe abotoado? Bonito ele não é. Já pensou você oferecendo, filho, isso aqui dá um caldo maravilhoso, olha que caldo maravilhoso. Eles, não quero, isso aí é uma serpente, é cobra. Você no seu interior, você sabe que aquilo vai fazer bem para ele. Mas ele diz, eu não quero. Quando eu era criança, eu tive anemia profunda, e minha mãe queria que eu comesse beterraba, de manhã, à tarde e à noite. Meu filho, isso faz bem coisa nenhuma. Isso é horrível. Eu não sei se é doce, às vezes lembram, sei lá o que é isso, lembra chiclete estragado, eu não quero. E ela insistia, coma meu filho, e eu desconfiava que minha mãe não estava sendo verdadeira. É bom para quem? Todos nós que temos filhos, nós passamos por isso.
Essa semana aqui na nossa reunião, embora ele não seja meu filho, o pastor Diogo, mas essa semana ele disse assim, eu quero tomar café, eu vejo vocês todos aí tomando café, eu quero tomar café. Nunca tomou café? Nunca tomei. É bom, eu disse para ele, já que você vai começar, tome café sem açúcar. Experimente, é melhor. Você vai ver que é uma coisa maravilhosa. Ele serviu o cafezinho aqui, quando ele colocou e disse, é ruim. Eu disse, é ótimo, é bom, não, é ruim. Ele não queria de jeito nenhum. Aí o pastor Daniel, coloca um pouquinho de açúcar. Começa com um pouquinho de açúcar. Antes da pandemia, eu tinha um hábito de ir lá em Chapada dos Guimarães, comer, na minha visão, era a melhor empada do mundo. A melhor empada do mundo. Então eu fazia questão de pegar minha família no meu dia de folga e ir lá comer a melhor empada do mundo. Antes da pandemia. E aí, uma vez, nós já tínhamos comido ali umas 2 ou 3 empadas cada um, e a dona do estabelecimento chegou para mim e falou o seguinte, pastor, eu quero que você prove essa empada aqui. É uma empada de jiló. É maravilhosa. E o jiló na minha cabeça era aquele contexto. Meu filho é pão, é pedra, mãe. Meu filho, esse jiló vai fazer bem para a sua vida, vai fazer bem para o seu corpo. De jeito, eu desconfiava. Mãe. E ela falou o seguinte comigo, confie em mim. Se você não gostar dessa empada de jiló, você não paga a conta. Senti uma tentação de dizer que não ia... Aconteça o que aconteceu, eu vou dizer que não está bom. Porque a conta já estava um pouquinho alta. Mas eu comi a empada de jiló. E foi maravilhosa. Eu disse para ela, mas isso não é jiló? Ela disse, é jiló. Mas cadê aquele amargo? Desapareceu, uma mistura de sabores. E depois que eu ia lá, eu sempre pedi 1 ou 2 empadas de jiló. Sabe, irmãos, olhem para mim aqui. O que Jesus está dizendo aqui é, a vida vai oferecer algumas coisas para você engolir, que você vai desconfiar da bondade de Deus. Mas você é mau e você sabe dar boas coisas aos seus filhos. Só que às vezes os seus filhos não acreditam que aquilo vai nutrir a vida deles, que aquele alimento é para o crescimento deles, que aquele alimento vai corrigir distorções no organismo deles, que aquilo ali vai corrigir uma anemia profunda, mas eles não acreditam e às vezes nós fazemos isso com Deus. Qual é a cura? É confiar na bondade de Deus. Eu não sei o que você está passando hoje, talvez você esteja tendo que engolir um prato muito amargo, talvez uma comida espiritual, ou circunstancial, ou existencial, que você não está dando conta. E o inimigo das nossas almas já disse, Deus não é bom, olha o que está acontecendo com você. Eu quero dizer ousadamente nesta manhã, que não importa o que você tenha que engolir nesta vida, Deus está fazendo todas as coisas cooperarem para o seu bem. Louvado seja o nome do Senhor. Deus dos céus está dizendo, filho, eu sei que você não quer comer, eu sei que você não quer engolir, mas isso vai te fortalecer, isso vai fazer você crescer, isso vai te dar sustância espiritual, isso vai torná-lo uma pessoa melhor. Então confia na bondade de Deus. Uma criança, naquela idade de 5, 6 anos, não entendia o poder de uma beterraba. Hoje, meus irmãos, às vezes eu faço isso. Eu descasco uma beterraba, aquela firmezinha, e como se fosse uma maçã. Eu gosto demais hoje. Eu gosto. Depois olho no espelho, minha mão roxa e meus lábios roxos. Mas quando eu precisei me alimentar de beterraba, eu odiei. E eu desconfiei da minha mãe. Eu falei, essa mulher aí, eu não sei onde ela foi, mas ela quer me empurrar esse negócio aí. A cor é ruim, o sabor é ruim. E às vezes nós passamos por situações da nossa vida, nós enfrentamos dificuldades que são difíceis demais de engolir. Mas a Bíblia, o Pai amoroso, diz que não é cobra, que não é pedra, que é para o seu bem, que esse alimento, por mais que você sinta um sabor amargo, ele vai fazê-lo crescer, ele vai levá-lo à santidade, ele vai fazer você experimentar coisas maiores e coisas melhores. Mas eu confesso que dói bastante. A mais, é duro saber que você pode estar religiosamente enganado. É duro saber, dói demais. Corta. E aqui no texto ele continua dizendo o seguinte, a partir do versículo 12,
Ele diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Cuidado, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada, lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Jesus estava falando para pessoas religiosas, pessoas de dentro e não de fora, pessoas de dentro da sinagoga, que tinham uma prática de expressar todos os mecanismos da religião, mas que não tinham um compromisso verdadeiro com Jesus. E Jesus disse assim: olha, como é que eu identifico um falso profeta? Primeiramente, ele vende facilidades. É o que Jesus está ensinando. Ele chega para você e diz: não, essa igreja aí é muito bitolada, é muito estreita, a porta é muito estreita. Esse ensinamento aí que o pastor está falando de Mateus capítulo 7 é muito estreito. É mais fácil. Olha para mim, o evangelho é mais simples, mas Jesus nunca disse que era mais fácil. É mais simples, mas Jesus nunca disse que era mais fácil. E o Martin Lloyd-Jones, um grande teólogo da história da igreja, disse que o cristianismo é impossível para os homens. Se você tornar o cristianismo na sua religião, isso vai se tornar impossível, porque só é possível para Deus. É Deus, através do Espírito Santo, que vai agir na sua vida, que vai trabalhar no seu coração, que vai te comandar, que vai te dirigir, que vai te apontar, que vai te ensinar, que vai torná-lo um discípulo a cada dia. Você só precisa dar espaço para ele. Então a primeira coisa que o falso profeta faz é vender facilidades. Fica tudo muito fácil, fica tudo muito tranquilo. E diz o texto que eles se tornaram especialistas nisso. Especialistas. Eles são falsos, são fakes, eles são especialistas. E aí Jesus mostra, então, como é que eu conheço esse especialista em engano, em me enganar religiosamente? Eu tenho que andar com ele um pouco. Eu tenho que observá-lo, no mínimo, porque não está falando de raiz. O que está escondido está falando de fruto, e o fruto vem depois. O fruto não vem na hora. Às vezes você olha e diz é falso, mas o fruto, lá na frente, a colheita é boa, é abençoada. Então você não pode se admirar. Qual é a cura para esse processo que Jesus ensina? A cura é construir a vida em uma base sólida. Essa é a cura. E aí ele conclui o capítulo, a partir do versículo 24, dizendo: portanto, ou seja, já que vocês sabem que existem falsos profetas, já que vocês sabem que pessoas podem querer enganar vocês religiosamente, espiritualmente, portanto, já que vocês sabem disso, então, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram firme contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda.
Construir a vida sobre uma base sólida é construir na rocha. É construir sua vida na rocha. E nós olhamos, e quando nós perguntamos, o que é construir na rocha? E você diz, é construir em Jesus. Sim. Mas aqui nesse texto, construir na rocha significa você ouvir e praticar. Ouvir e obedecer essas palavras de Jesus. Por mais que elas doam, por mais que elas machuquem, por mais que elas firam. Construir na rocha é construir nesse binômio de eu ouço e pratico. Eu ouço e eu pratico de forma imperfeita, mas eu pratico. Eu recebo e eu transmito. Eu ouço e pratico. Isso torna a vida sólida. Isso torna a vida firme. Isso torna a vida bonita. Isso torna a vida simples, mas não mais fácil. Não mais fácil. E aí, meus irmãos, eu quero perguntar para você agora, a pergunta que eu já fiz para mim essa semana inteira. Em qual área da minha vida, dessas que Jesus citou aqui no capítulo 7, o bisturi da graça de Deus precisa cortar? Se você sair daqui machucado com essa palavra, isso é um bom sinal. Isso é maravilhoso. O bisturi precisa cortar em que área? Eu sou uma pessoa condenatória. Eu sou uma pessoa que tem sobre si essa lei da reciprocidade condenatória. Eu vivo condenando os outros. Eu vivo olhando de cima para baixo os outros. Eu vivo apontando os erros dos outros. Eu vivo criticando os outros. Eu não consigo ver nada de bom. Eu não consigo ver nada de legal. Eu não consigo ver nada de bonito. Eu sempre critico. O bisturi precisa cortar. Precisa cortar. Pastor, eu achava que eu era uma pessoa boa, mas agora eu entendi que os meus comportamentos podem ser bons. Bacana, a educação faz isso. A educação faz isso. E é muito legal que seja assim. Mas lá no meu íntimo, a minha motivação nem sempre é boa. E eu descubro pelo Evangelho que eu sou uma pessoa má, da motivação ruim, que eu preciso de cura, que eu preciso de salvação, que eu preciso de encontro. O bisturi na minha vida, pastor, precisa passar aí. É isso que precisa ser cortado, que precisa ser separado. Olha, pastor, eu vivo querendo dar conselho para as pessoas. Eu não resisto. Eu quero aconselhar minha nora, aconselhar meus filhos, aconselhar meus avós, até meus pais eu quero aconselhar. Os meus pais não sabem de nada, pastor. Eles são de outra época, de outra geração. Eu quero ajudá-los. Eu quero que eles sejam antenados. Eu quero que eles percebam que o mundo mudou. Mas isso está te fazendo bem? Seja sincero, seja honesto. Isso está te fazendo bem ou está prejudicando o seu relacionamento com seus pais, com seus avós? E você, às vezes, eles não merecem ouvir isso. Nunca mais vou falar isso para eles, porque eles não merecem. E Jesus está dizendo, calma, calma, eles só não estão preparados ainda. Um dia você também não estava preparado. Um dia também você fechou a Bíblia. Um dia também você diz, me convidou para ir à igreja. Eu que não vou para aquela igreja, dar dízimo para pastor. Um dia também você pensou isso. Aí o bisturi precisa passar aí e cortar. Cortar para curar, cortar para restaurar, ferir para fazer você crescer. Pastor, a minha família tem uma tradição religiosa, longínqua, os meus bisavós, os meus avós, e agora eu estou descobrindo maravilhas na Bíblia, comecei a ler a Bíblia, os meus olhos estão se abrindo, e eu descobri que eu fui enganado religiosamente, que eu fui enganada religiosamente todos esses anos por conta de uma tradição. Mas eu prometi para minha avó que eu jamais deixaria a nossa religião. O que eu faço agora? Deixa o bisturi passar. Deixa Jesus machucar. Sabe o que Jó disse quando ele estava enfrentando toda aquela dor e aquele sofrimento? Jó disse, é um dos versículos menores da Bíblia. Jó disse assim, o Senhor me feriu, mas eu te amo. Eu te amo. É a mesma coisa que os filhos vão reconhecer em algum momento o pai que dá limites. O filho que não tem limites nenhum, ele não se sente amado.
ele não se sente cuidado. Mas isso dói demais, pastor. Deus está me dando uma comida para comer agora que eu não quero engolir, eu não quero, está difícil, está amargo. Deixa Deus passar o bisturi, deixa Deus curar, deixa Deus cuidar, deixa Deus abençoar. E para concluir, eu quero falar de atitude. Porque o versículo 28 diz assim: quando Jesus acabou de dizer isso, as multidões estavam equiplesso, elas estavam maravilhadas, mexidas, feridas, tocadas, impactadas. São adjetivos para traduzir a mesma palavra grega. As multidões não passaram daí. E a gente vai perceber em João capítulo 6, que essas multidões, quando Jesus apertou um pouco mais, diz o texto em João capítulo 6, que eles foram embora. Na linguagem da nova geração, eles vazaram. E Jesus chegou para os 12, ficaram apenas os 12. E Jesus disse para os 12, e vocês? Vocês querem sair também? No início do capítulo 5, no início do sermão de Jesus, capítulo 5, versículo 1, olha o que diz: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou para ensinar. Os seus discípulos aproximaram-se dele e começou a ensiná-los, dizendo: as multidões ficam feridas, machucadas, não quero ouvir mais. As multidões, mas os discípulos, início do sermão, capítulo 5, versículo 1, os discípulos se aproximam. A palavra de Deus hoje, nesta manhã, te afasta, ferido, machucado, ou te aproxima do médico dos médicos, aleluia, para ser curado, para ser restaurado nessa área em que o bisturi precisa passar? Você é da multidão ou você é discípulo? O discípulo tem um coração ensinável, o discípulo tem um coração não perfeito, o discípulo tem um coração disposto a aprender. Então eu peço que você feche seus olhos, eu quero orar por você, você que está nos acompanhando na live, a transmissão, feche seus olhos aí também. Eu sei pelo testemunho da palavra que o Espírito Santo de Deus está agindo no seu coração. E o convite de Jesus é: aproxime-se. Seja meu aprendiz, eu sou manso e humilde de coração. E você vai encontrar descanso para a sua alma. Você pode fazer duas coisas com a palavra ministrada nesta manhã. Você pode dizer: é duro, hein? Sermão duro, machucou, hein? Feriu. Ou você pode dizer, como Jó: o Senhor me feriu, mas eu te amo. Eu te amo porque o Senhor está cuidando de mim. Isso vai abençoar minha vida, vai abençoar minha casa, vai abençoar minha família, vai abençoar os meus relacionamentos, vai abençoar, não importa o que aconteceu no passado, daqui para frente, eu quero estar próximo de Jesus, pertinho dele, porque não é possível uma operação, espiritualmente dizendo, não é possível uma operação à distância, uma operação remota. Jesus precisa entrar na sua vida, entrar na dimensão do seu coração e passar o seu bisturi e separar aquilo que está doente, aquilo que não funciona, aquilo que não vai resolver. Ou você acha que é simples tirar uma trave dos seus olhos? Há pessoas lutando com isso 20 anos, com essa inclinação maléfica de condenar, de criticar, de apontar, de só olhar o lado ruim. Você acha que isso é simples? É simples, mas você acha que isso é fácil? Não. Jesus vai precisar fazer alguns pequenos milagres todos os dias para você perceber a incoerência de uma vida assim, a inconsistência de uma vida assim, até que você no coração diga: eu me considero mal. Nas minhas motivações, sim, eu preciso de salvação, eu preciso de um Salvador, eu me arrependo dos meus pecados. Quem sabe daqui a algum tempo você vai rir, como hoje como uma beterraba, me lembro daqueles dias da infância em que eu simplesmente não gostava de engolir tudo aquilo. Mas hoje você vai rir,
das coisas ruins que você passou, das coisas que você teve que enfrentar, e você vai se perceber crescido, mais próximo do varão perfeito que é Jesus. Crescer dói. E o primeiro passo no crescimento é o nascer de novo. O que é nascer de novo, pastor? Significa você desistir de dar conta, de dar jeito na sua vida. Significa você aceitar, reconhecer conscientemente o sacrifício perfeito de Jesus naquela cruz. Seus pecados foram tão terríveis que um inocente precisou pagar com a própria vida. E, portanto, você se aproxima, não fica simplesmente ferido, não fica simplesmente chateado com a palavra, não fica simplesmente duvidando, desconfiando do amor do Pai, mas você simplesmente dá um passo à frente, espiritualmente falando, e diz: tu tens razão, Jesus, tu tens razão, meu Senhor, tu tens razão. E foi o que Pedro disse em João capítulo 6, quando Jesus disse: e vocês? A multidão já foi embora, machucada, ferida, dizendo que isso não é para eles. Eles chamaram Jesus lá em João capítulo 6 de esclerosado, está lá no texto grego, esclerose é o vocábulo grego. Eles disseram: ele é esclerosado, ele está louco. Mas e vocês, disse Jesus, vocês querem ir embora também? Pedro, talvez o mais imperfeito dos discípulos, o mais atirado, Pedro deu um passo à frente e disse: de jeito nenhum, Jesus, porque só tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e temos visto que tu és o Santo de Deus, tu és o Messias enviado para nos salvar, para nos restaurar. Nascer de novo é dizer: eu recebo a oferta da graça, o presente da salvação. Pai, obrigado pelo sermão da montanha. Obrigado porque o Senhor não subiu sozinho a montanha. O Senhor leva sempre. O Senhor nos eleva sempre. O Senhor nos eleva para um lugar sempre mais alto que nós. Se depender de nós, nós queremos os vales, os lugares baixos. Mas o Senhor soergue, o Senhor nos levanta. Obrigado por nos fazer nesta manhã subir a montanha e ouvir de pertinho o que o Senhor tem a dizer, que passa pela voz de um pregador imperfeito, mas que é decodificada pelo Espírito Santo e que alcança o coração, o meu coração, o coração de cada um de nós, e que penetra como um bisturi, dizendo: eu vou cortar, vai doer, filho, porque é sem anestesia. Mas vai doer, mas vai curar. Eu vou curar esse olhar, eu vou tirar a trave do seu olho, eu vou curar essa sua desconfiança do meu amor. Eu sou Deus, eu sou o teu Pai, eu sou não apenas o teu Criador, eu sou o teu Deus. Eu vou tirar essa tua desconfiança. Sempre que alguma coisa ruim você tem que engolir, você tem que comer, sempre que alguma coisa ruim é intragável para você, você desconfia do meu amor, filho. Mas eu vou curar essa tua desconfiança, e eu vou te revelar que eu te adotei na minha família, eu vou te mostrar o meu amor. Eu sou o teu Abba, eu sou o teu paizinho. Eu vou te dar uma experiência com o meu colo. Filho, filha, talvez você não consiga me chamar de pai, porque talvez uma das coisas que você teve que engolir te machucou muito, te ofendeu muito. Mas, filha, eu sou um pai diferente. Eu sou o teu Abba, o teu paizinho. Senhor, eu oro neste momento para que essas pessoas que disseram: eu me aproximo, eu não quero ficar apenas na montanha, mas eu quero ficar bem pertinho do mestre, bem pertinho do ensinador. Eu quero aprender a ouvir e praticar. Eu quero construir minha vida numa base sólida.
Eu não quero a religião cansa, a religião sufoca, a religião é feita de regras, mas o reino é feito de relacionamentos. E o principal relacionamento é contigo. Então, Jesus, eu oro para que essas pessoas sejam profundamente abençoadas e que o teu nome seja escrito no coração de cada uma delas e que elas, essa semana, já comecem a experimentar a revolução de coisas simples, embora não sejam fáceis, mas que são simples, são. Coloca a tua bênção, o teu bisturi, e o Senhor que começou a boa obra vai aperfeiçoar-nos até o dia de Cristo. E agora, que o amor de Deus, Abba, a comunhão, a graça bendita, e hoje aprendemos aqui com o pastor Daniel, a graça, a misericórdia e o amor do Mestre Jesus, que nunca sobe a montanha sozinho, ele sempre leva alguém. E o encorajamento do Espírito de Deus, seja com esta igreja reunida presencialmente, reunida através desta live, espalhada pelo mundo todo, hoje e para sempre. Amém e amém.